Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é conversar um pouquinho sobre o cravo de defunto, ou os cravos de defuntos, né? Então, a espécie Tagetes, temos várias espécies, e aí a pergunta é, qual delas, né, tem um maior número de estudo, quais delas são mais voltadas para o ornamental, quais delas podem ser utilizadas para uso oral e quais podem ser utilizadas mais com a finalidade de uso externo. Então, é a partir dessa conversa que a gente vai trazer, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Gisele Gouveia, sou farmacêutica, homeopata, trabalho com acupuntura, tenho doutorado na saúde coletiva e já trabalho aí com fitoterapia há uns bons 20 anos, tanto em estudos aqui com o grupo da Pastoral, como também na docência, cursos livres e na prática clínica no consultório. Então, hoje nós vamos trabalhar dos tipos da tangete, né, a tangetes minuta, que é a que tem um número, assim, um pouco mais interessante de evidências que trazem a questão da segurança e o uso adequado das plantas, certo? Mas para a gente começar, eu queria saber de vocês qual que é o cravo de defunto, né? Qual que é a tagete que vocês usam? Quem conhece uma dessas? Vocês podem digitar ali no chat para mim, para a gente começar, né? Então, temos 3 espécies mais conhecidas aqui. Todas as 3 espécies fazem parte da mesma família, entretanto, né, algumas delas com mais evidências científicas, outras com mais evidências aí popular, né? Uso etnofarmacológico, dentro das medicinas tradicionais, dentro do saber popular. Então, o pessoal está colocando aí, 2 e 3, 2 e 3. Rosita ainda não usa. Já usou Eu só conheço aquela que é mais laranja. Bom dia, Gisele. Aqui é Maria Rosa, de Criciúma. Eu conheço essa mais laranja, mais forte. As outras ali, eu não conheço. Ok. Tá? Certo. Eu também usei já a do meio, a laranja também. A laranja também. Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui a nossa conversa. Ninguém conhece a primeira, né? Então, vamos lá, vamos seguir a nossa conversa aqui. Então, quais, né, espécies a gente tem aqui? Vamos lá. Então, a laranjinha e a amarelinha é o que a gente mais tem, né, nos jardins, nas praças, nas casas, nos domicílios, porque ela é uma espécie ornamental, né? Então, tanto Tangetes patula e a Tangetes erecta são 2 espécies, né, que têm uma finalidade aí muito marcante aqui no Brasil como espécies ornamentais. E o motivo dela receber esse nome de cravo de defunto é porque ela é usada, né, no dia dos mortos, né, onde ela é nativa, então é uma planta que tem um uso tradicional muito forte, né, então, nossos rituais, né, de celebrar a partida dos nossos entes queridos, é uma planta que é utilizada. E também porque ela tem um odor muito característico, né? Então ela serve aí para espantar praga, sendo um bom defensor aí dos jardins e das hortas, né? Então ela é um belo inseticida natural, certo? Então, tanto a amarela, né, como a laranja são espécies que têm uma ação mais ornamental. Mas, no uso popular, sabemos que muitas das pessoas utilizam ela como fins medicinais, certo? Entretanto,
a planta que tem evidências científicas e é considerada medicinal com estudos científicos, é a Tagetes minuta, né? Então, que é que ninguém conheceu ela, né? Então, ela é uma planta originária do México, certo? E ela é uma espécie que tem já estudos científicos ainda a nível de estudos animais, estudos ainda in vitro, e muito poucos estudos ainda em nível humano, tá? Então, quais são as sugestões de uso dessa planta, né? Esse tipo de cravo de defunto? Ação antitumoral, antisséptica, desinfetante, antiviral, antiespasmódica, antisseticida, e há relatos aí que os efeitos adversos, até o momento, são bem poucos, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar, né, tendo em vista que nós temos mais evidências científicas da Tagetes minuta, a gente vai estudar a Tagetes minutas, certo? Por quê? Porque as outras duas a gente ainda tem poucos estudos e estudos ainda embasados em conhecimento popular. E se a gente for fazer uma busca na internet em diferentes sites, né, que falam sobre plantas medicinais, a gente vai ver várias plantas falando da Tagetes minuta e com a foto da Tagetes patula, né, ou da Tagetes erecta, tá? Então, ontem eu fui fazer a busca, né, então tinha bastante estudo falando de uma planta e, na real, não era a planta que estava na foto, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Hoje, no uso popular, se usa muito essas duas, a patula e a erecta, pensando que estamos utilizando a minuta, tá? Então, isso é um ponto importante quando a gente fala sobre plantas medicinais, uso seguro e procura sobre evidência científica, sempre buscar estudos com base no nome botânico, né, no nome oficial da planta. Por que isso? Porque quando a gente busca as nossas informações pelo nome popular da planta, né, pelo nome que é encontrado em diferentes localidades, a gente pode estar falando de uma planta, né, e diferentes espécies, quando a gente trabalha com o nome popular. E quando a gente trabalha com o nome científico, a gente fala sobre uma planta única, né, que pode ter diferentes nomes populares, né? Então, isso é importante. Quando a gente se aprofunda, quando a gente vai indicar uma planta, a gente tem que ter certeza, né? A gente precisa saber reconhecer qual é a espécie medicinal que eu estou ali naquele momento orientando como pastoral, orientando como agente de saúde, orientando como profissional de saúde, orientando como, né, membro da comunidade, para se trazer segurança, né, para a gente não cair nos problemas que a gente tem, né, o que a gente tem hoje muito na população, de que planta medicinal não faz mal, né, porque é natural. E aí é um ponto errôneo, né, da nossa fala, porque planta medicinal, ela tem princípios ativos, né, e ela também pode ocasionar efeitos adversos, contraindicações, né, intoxicação, né, se ela não for utilizada dentro da sua dose, dentro do seu prazo, né, conforme as orientações que os nossos compêndios nos trazem hoje em dia. Então, a cravo de defunto, né, a Tagetes minuta, ela é da família das asteráceas, né, da mesma forma que as outras duas. Popularmente, a gente conhece ela como cravo de defunto, rabo de rojão, voadeira, né, crisântemo, o pessoal conhece muito, mas ela é muito conhecida como chinchilo, né? Então, assim, muitas das localidades chamam ela de chinchilo, né, ou cravo de defunto, são os dois nomes mais comuns. As Tagetes, né, não só a minuta, certo? Como elas são utilizadas? São utilizadas muito como inseticida, né? Então, para afugentar aí
pulgas né, e outros bichinhos pequenos. Esse uso externo a gente pode utilizar em todas as tangetes, né? Também se faz, né, vassouras para varrer a casa, evitando aí pulgas se instalarem, né? Podemos usar todas as tangetes aí para trabalhar como um inseticida natural, fazendo uma solução dela para regar as plantas, para evitar insetos, né? Então, como calda de bordaleza, alhos, usando a calda de bordaleza, o alho esmagado e o caldo de defunto, né? Então pode fazer uma soluçãozinha com essas 3 plantas e regar aí as plantas como um inseticida natural. Então, todas as tangetes para uso externo com essa ação inseticida, né, antiviral, antibacteriana, né, antisséptica, pode ser utilizada sem problema nenhum para uso externo, certo? Bom, então, as características botânicas dela, né? Então, é um arbusto anual, como eu estava colocando, né? Ela tem esse forte odor característico dela, então, por isso que a gente tem aí diferentes espécies vegetais chamadas de cravo de defunto, por essa característica marcante. Então, isso, né, é característico da gente trazer os nomes populares eles vêm por essa semelhança, então, essa planta se assemelha com a outra, logo eu também chamo ela com o mesmo nome popular. Então, são folhas compostas, emparinadas, as suas, né, de 3 a 9 folículos serreados, certo? As inflorescências, a gente pode ver que nas 3, né, em todas as tangetes, a gente tem aí essa característica desse capítulo, né, de inflorescência, e esse capítulo de inflorescência amarelo, né, então um amarelo mais clarinho, um amarelo mais escuro, um amarelo puxado aí pro laranja, né, como a gente vê aí, comparando as 3 espécies de tangentes. E a diferença, assim, que caracteriza, né, essa separação das espécies é que a patula e a erect, a inflorescência, ela é mais arredondadinha, né, ela faz tipo um buquezinho. E na minuta, a folha é ligulada, né, então se a gente, vamos voltar aqui a florzinha, né, das 3, ó, se a gente vê, ela parece uma linguinha, né, e as outras 2, ela faz tipo um guarda-chuvinha, né? Ela é mais arredondadinha, certo? Então, são características aí bem interessantes para a gente poder diferenciar uma da outra. Bom, ela é uma planta aí nativa, né, da América do Sul, principalmente aqui em todo o território brasileiro. Ela cresce espontaneamente em lavouras agrícolas o ano todo, né? Ela é uma planta perene e, em alguns lugares, ela é considerada uma planta invasora, né? Então, ela é fácil de se multiplicar, conseguimos, né, multiplicar ela muito bem em forma de semente. É uma planta que dificilmente a gente consegue fazer estaca dela, mas com sementes e mudinhas, né? Mudinhas que eu tenho, a raiz eu consigo aí fazer o replante dela. É uma planta rústica, não precisa, assim, de muitos cuidados, porque ela precisa de um bom solo e água, né? E sempre lembrando que plantas que eu quero utilizar como plantas medicinais, eu não devo colocar aí, né, em áreas próximos né, onde eu tenho esgoto da minha casa, onde eu tenho saídas e entradas de carro, né, próximo da rua, pela questão, né, da poluição, né? Sabemos que as plantas, todas elas são os nossos faxineiros do nosso meio ambiente. Então, se a gente tem elas próximo da rua, né? Eu tenho as minhas plantas no meu jardim da frente de casa, né? É muito bonito, né? Embeleza a nossa casa,
é lindo ter aí as tangetes se embelezando, mas aí eu vou deixar ela para utilizar ela como ornamental. Por quê? Porque além dela estar embelezando a minha casa, ela está purificando aí o ar, né, que ela está captando da rua. Então, para uso medicinal, ela não vai ser interessante, né? Vamos ter muitos metais pesados dentro, né, desta planta. Qual que é a composição química dela, né? Qual é a justificativa, né, que nós encontramos para dizer assim, essa planta é uma planta interessante, né, uma planta medicinal. Primeiro, é uma planta, né, que, em essência, ela ressignifica, né, essa questão da facilidade, porque ela é rica em terpenos, né, é uma planta rica em óleos essenciais, então temos aí vitinol, canfeno, né, tagetona, linalol, então diferentes óleos essenciais aí, canfeno, né, essa essência mais puxado para cânfora, a tagetona que traz esse cheiro característico aí, né, que dá o nome, né, dessa planta, certo? Então, diferentes óleos essenciais aí que conferem alguns efeitos farmacológicos, né? De qual planta, né? Para uso interno, a Tagetes minuta, tá? E para uso externo, todas as outras espécies de Tagetes. Bom, então, o que a gente tem de estudos científicos em relação a Tagetes minuta, certo? Em relação às 3 plantas. Hoje, né, se tem vários estudos, principalmente, né, Etiópia, África, região da Europa, inclusive aqui no Brasil, mostrando algumas ações desta planta como antitumoral, né? Então, em alguns estudos, vem sendo relatado que a Tagetes minutas, ela não tem atividade como antitumoral na questão das leucemias, né? Quando é administrada aí em via interperitoneal. Então, podemos ver aí que quando se fala da atividade antitumoral, não estamos falando, né, do nosso uso caseiro desta planta, né, que é o quê? Em forma de infusão. Todos os estudos que falam sobre a Tagetes minuta, né, falam aí do isolamento de compostos utilizados por via intraperitoneal e intramuscular, né, respectivamente, no caso, né, da leucemia, a gente não teve efeitos significativos. Mas existem estudos mostrando aí que a Tagetes minutus, no futuro aí, né, pode ser uma alternativa, né, de formulação de medicamentos, né, para ação tumoral de células pulmonares, certo? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Vimos que muitas pessoas no uso popular buscam as Tagetes como uma alternativa no tratamento do câncer via oral. Isso não tem estudo, né? Como a gente pode ver, não há estudos científicos que comprovem isso, tá? Outra ação bem interessante é contra as cândidas, né? Também efeitos antiespasmódicos, como atividade antisséptica contra as moscas, né? E principalmente aí algumas bactérias resistentes. Essas ações são bem interessantes, têm efeitos científicos e para uso externo, né? A Tagetes minutas tem mais estudos, mas as outras espécies provavelmente podem seguir esse perfil farmacológico dessa espécie que está sendo mais estudada. Tá? Então, para uso externo, poderíamos sim fazer um banho de assento, né, para as cândidas, no cuidado da saúde da mulher, né, como a gente falou, no cuidado das lavouras, né, como um antisséptico,
como antiviral, como antibacteriano, né? Então, assim, tempos nossos agora de várias doenças, né? Dengue, chikungunya, né? E aí, Covid, né? Varíola, e aí um monte de coisa que tá aparecendo, né? E pipocando no nosso mundo, podemos, de repente, né, tá utilizando a Tagetes minuta como um bom né, um inseticida natural, né? Então, veja, eu estou utilizando aí muitos inseticidas para afastar os mosquitos, né, da dengue, eu posso estar utilizando aí, né, a Tagetes minuta como um ótimo, só um minutinho, gente, deixa eu só dar uma atençãozinha aqui que ela acabou de acordar. Só uns 2 segundinhos. Achei lá o lanchinho dela prontinho, mas vem sempre dar um cheirinho de mãe, né? Então, vamos lá. Então, a Tagetes, né, minuta, ela tem aí ações interessantes como antibacteriana, então, principalmente Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Escherichia coli, tá? E tem se mostrado aí, né, resistências, principalmente em relação à Escherichia coli, né? Então, e tem uma boa ação como antisséptico e desinfetante. Já, assim, trazendo um pouquinho da dúvida da Maria, né, aqui na nossa região, sim, Maria, nós temos muito a patula e a erectis, né, são as 2 espécies que a gente mais tem aqui, certo? Eu não encontrei a espécie Tagetes minuta aqui na nossa região, certo? Mas o objetivo aqui é esclarecer o que a gente pode utilizar como oral e como a gente pode utilizar ela como uso externo, tá? Então, como eu coloquei no começo, não quer dizer, né, que as espécies que a gente tem aqui na nossa região, que é a patula e a erectis, né, elas não tenham ação, né, medicinal. Elas têm poucos estudos científicos para uso oral, certo? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente, como todas as 3 plantas são plantas ricas em canferol, né? O canferol é um óleo essencial, né, da família das cânforas, certo? E todas as plantas que têm cânfora na sua composição, elas são contraindicadas para uso oral. Por quê? Porque elas podem trazer prejuízos para os rins, né? Ter toxicidades para os rins e toxicidades para o nosso fígado, certo? Então, todas as plantas que a gente encontra, né, na composição, cânforas, é importante que a gente oriente o uso para o uso externo. Isso é uma regra? Não, isso é uma precaução, né? Como a gente não sabe a dosagem exata, né, que existe ali, né, de cânfora naquela planta, porque o que a gente conhece é ela na forma macro e não na forma micro, né, nós vamos usar sempre a regrinha de precaução, certo? Então, Tagetes paluta, né, e a Tagetes serrata, que é a que a gente mais tem aqui, a sugestão, né, é que seja utilizada para uso externo. E a Tagetes minuta é a que hoje nós temos um pouco mais de estudo, existe a sugestão, gente, que neste momento, né, os estudos mostram que ela não tem tantos efeitos colaterais. É sugestão, certo? Não é uma planta ainda totalmente elucidada com um parâmetro, né, de evidências científicas, mas isso não quer dizer que a gente tenha aí uma desvalorização do conhecimento popular, né? O conhecimento popular é válido, rico, importante, né? E é a base de todo conhecimento, né? O que a ciência faz é
ampliar esse olhar e trazer as ressalvas sobre a indicação, certo? Então, como que a gente pode estar utilizando as tangentes? Então, temos 3 espécies de tangentes, como a gente viu, né? Vamos dar preferência para o uso interno a tangentes minuta. Então, como é que eu vou preparar? Vou preparar um infuso, né, de 1 colher de sobremesa, usando as folhas e as partes floradas sequinhas, certo? Por que secas e não verdes? Secas, porque a gente consegue aí fazer a desidratação, né, e diminuir um pouco a taxa aí de óleos essenciais canforados nessa planta, certo? Então, vou preparar um chá de 1 colher de sobremesa das folhas e partes floradas sequinhas para 1 xícara de água fervendo, certo? Posso adoçar com mel, para quem gosta, né, mas eu gosto muito de deixar a sugestão de usar a planta no seu sabor natural, porque o sabor, dentro da perspectiva da medicina chinesa, ela é também terapêutica, e aí vai tomar 1 xícara por dia. Para que indicações? Problemas menstruais, né? E vermífugo intestinal, principalmente ascaris, né? E oxiúros, certo? No uso popular, também tem indicações para bronquites, tosses, resfriados, catarro, né? Então, também posso fazer a infusão de 1 colher de sopa das folhas e das partes floridas também secas, para 1 xícara de café, né, de 1 xícara de chá de água quente, né, água fervente. Isso, 1 xícara aí de 150 ml. Vou coar, né, e vou estar administrando 2 xícaras de café. Posso adoçar com açúcar cristal? Posso, né? Mas, como a gente falou, o ideal é trabalhar com mel, né? Ou o ideal aí é não usar, né, o adoçante. Não porque não possa, né? Eu sempre falo que a preferência do chá, né? O sabor do chá é a preferência da pessoa, certo? Mas o ideal, se a gente puder, né, tomar o chá com seu sabor natural, o chá também, ele, né, o sabor do chá ele também é medicinal. Posso também misturar, né, 1 colher dessa solução em forma de xarope, né, e dar 3 vezes ao dia. Então, posso também fazer o xarope, né, da Tangetes minuta, certo? Para essas questões relacionadas de bronquite, tosse e resfriado, certo? Então, por enquanto, né, a literatura não cita, né, efeitos adversos da Tangetes minuta. Agora, para uso externo, posso estar utilizando toda a planta, e aí posso estar utilizando todas as espécies de tangetes, tá? Então, a paluta, a erectis, né? Temos outras espécies, né? Então, todas as espécies grande parte das espécies de tangetes a gente pode estar aí utilizando para uso externo. Como? Para reumatismo, para gota, para nervalgias, dores lombares, inflamação articular, pode ser preparado uma compressa das folhas e das flores, tá? Seca ou ela in natura. Pode ser submetidas aí, né? Um leve vaporzinho, e aí já aplica ela no local, ou em forma de banho terapêutico, certo? Pode estar colocando aí 3 colheres, né, de sopa das folhas e das flores, e 1 litro de água para fazer banho de imersão. Tanto banho de imersão, como banho de assento, por exemplo, em candidíase na saúde da mulher, candidíase na saúde do homem, né? Então, para essa área íntima, para a higiene da área íntima, a Tangetes minuta é bem interessante, tá? E como repelente de pulgas, carrapatos, né, muriçocas e qualquer desses nossos bichinhos, certo? Lavar a casinha dos cachorrinhos, dos gatos. Quem tem sítio pode pulverizar, certo? Quem faz criação de galinha, né, boi,
cavalo, né, que aí acaba tendo muito carrapato, né, carrapato, pulga, essas coisas, né, no quintal, pode pulverizar, né, os cantos da casa, pulverizar, né, assim, a grama ali, né, próximo da casa, que é um excelente repelente de pulga, tá? Ou se não, como eu falei, pode confeccionar aí uma vassoura, né, com a planta e varrer a casa, certo? Então, além de ficar um aroma bem agradável, né, você tem aí um ótimo repelente de pulgas. E agora, nessa época nossa que a gente está aí com dengue, né, visitando, né, o mosquito do Aedes aegypti visitando a gente constantemente, também pode ser utilizado aí, né, como um repelente de mosquito, tá? Então, para uso interno, a gente vai dar preferência para Tangetes minuta, e para uso externo, né, para todas essas questões, nós podemos estar utilizando com segurança, né, pode ser feito um óleo vegetal da Tangetes, é excelente para as dores, né, é bem simples de fazer, pega as flores e as folhas da tangete, pica ela bem picadinha, coloca dentro de um vidro, né, desses vidros nossos de conserva, pode encher o vidro todinho de tangete, pega esse vidro de 250 ml, enche, né, esse vidrinho de tangetes, e aí vai botar a mesma quantidade de óleo vegetal, aí pode ser óleo de coco, quando tiver frio, o problema dele é que ele endurece, né, mas pode ser óleo de germe de trigo, óleo de semente de uva, o próprio óleo, né, de oliva, porque ele é um óleo bem interessante como anti-inflamatório, o próprio óleo de oliva. Eu gosto muito de trabalhar os óleos vegetais com óleo de oliva, né, e pode fazer com essa indicação. Depois eu busco ali, eu tenho um em preparo, mas é o óleo de alecrim, eu só mostro para vocês como é que coloca ali, como é que faz. E aí deixa esse óleo, né, com essa planta macerando aí por 8 dias. 8 dias vocês retiram a planta, né, coam a planta e botam a mesma quantidade ali naquele óleo. Né? Deixa o óleo paradinho, bota mais 250 gramas ali de tangetes, né, a que vocês têm em casa. Deixa mais 8 dias, aí coa e vocês têm o óleo medicinal riquíssimo em óleos essenciais, principalmente a cânfora, excelente para dores lombares, reumatismo, gota, inflamação aí articular, assim, é um óleo, né, como diz a minha avó, né, é um óleo aí de tirar a dor com a mão. Né? Então, fica bem interessante. Ou se não, a compressa, né? Quem trabalha com argila, que trabalha com barro, né, pode fazer o infuso da Tangetes bem concentrado, misturar com argila, né, com barro e fazer a compressa também, né, uma outra ação terapêutica muito interessante, tá? E aí as questões relacionadas, né, para expectoração, né, ou usa Tangetes minutas, que é mais segura, né, pela questão que ela tem um pouquinho menos de cânfora, né, pelos estudos que vem se mostrando fitoquímicos, certo? Ou a gente busca outras plantas aí que são mais seguras, tá? Então essa é a minha sugestão do dia, focar Tangetes minutas para questões de dores, gotas, neovalgias, né, com essa perspectiva de uso externo, e no cuidado nas candidias, né, aí nas ações, nesse cuidado da saúde íntima, tanto mulher como homem, né, e nos nossos, né, nessa perspectiva aí de um ótimo repelente inseticida, né, natural para as nossas casas, os nossos bichinhos aí, né, e que diminui um pouco dos agrotóxicos. Bom, curiosidade, né, então, na Bolívia, essa planta, né, as tangetes, elas são utilizadas como febrífugo, né, como tônico, como carminativo, diurético, é utilizado também como aperitivo, tá? As folhas cozidas são utilizadas para lavar feridas, tá? E chagas como antisséptico, então, isso é uma outra indicação bem interessante para a gente utilizar ela, né? Então, para lavar feridas eu também posso estar utilizando.
que eu tenho que tomar cuidado, né? É uma curiosidade, mas é aí um efeito adverso bem importante. Ela é uma planta que pode ser abortiva, né? Então, ela pode sim trazer ameaça de aborto, né? Então, por quê? Porque é uma planta que é carminativa, é uma planta que faz, né, vasodilatação, né? Não vasodilatação, ela faz relaxamento das nossas fibras musculares, né, de tecido livre, então vai agir aí na região do útero. É utilizado, né, como a gente viu aí, decocção de folhas, flores, né, como expectorante, aí a Tangetes minuta, né. Aqui no Brasil, as partes aéreas são utilizadas como antihelmíntico, né, então lembrando que para uso oral a gente vai dar preferência para Tangete. Inseticida, desinfetante, antimicótico na Espanha. No Peru é utilizado como cicatrizante, né? As folhas da planta junto com a menta, né, em outras espécies não identificadas, elas se queimam, né? E o fumo inalado pode ser utilizado para enfermidades mentais, né? Então, lá no Peru, né, se traz muita questão né, do uso dos incensos, né? Então, a Tangetes minuta é utilizado como um incenso. Pode ser utilizado aí, eu acho uma coisa bem interessante, né? Usar ela sequinha aí, né, dentro das caminhas dos cães e dos gatos para afugentar aí as pulgas. Pode ser utilizado como inseticida, como a gente veio falar, né? Como inseticida pode triturar as folhas, né? E as folhas e transformar aí como um pozinho, e aí esse pozinho a gente pode jogar aí na nossa casa. E é uma ótima companheira para nossas hortas, né? E aí, o interessante é que a raiz dela, ela libera aí substâncias que ajudam a destruir, né, combater os nematomintos do solo. Então, a planta, né, uma riqueza aí de um antisséptico, né, extremamente natural, para cuidar aí da nossa casa, né, de uma forma tão bela. Opa! E aí, aqui algumas referências, né, para quem quiser complementar um pouquinho da literatura, certo? E aí a gente abre agora para nossa discussão, Amy. Eu queria saber se é in natura a planta que tu fez em óleo. Tanto seca como in natura. Eu vou ali na cozinha buscar, eu fiz um de alecrim, mas só para vocês verem como é que fica. Já volto, só um instantinho, 2 minutinhos. Dá para ver, né? Ó, aqui, eu tenho aqui, é o óleo de alecrim, tá? Então, eu coloquei o alecrim e na mesma quantidade eu botei o óleo. Estão vendo aqui? Todo o alecrimzinho, ele tá coberto. Posso usar a planta tanto sequinha, tá? Como ela verdinha. Verdinha, Sandra, ele fica mais aromático, tá? Só que, assim, o que acontece quando a gente usa verde? Tem que cuidar para não mofar, certo? Então, assim, eu já fiz vários usando verdinho. O que tem que cuidar é a questão do mofar. Então, quando usa verde, tem que agitar, assim, com mais frequência. Mexer o óleo, né? Com mais frequência, porque senão ele mofa aqui em cima, tá? Eu venho fazendo sequinho. O que eu faço? Eu lavo a planta, como a gente lava a hortaliça, né? Deixo secar ela, boto ela no forno, né? E seco ela. Seco ela a 40 graus. Como é que eu faço no forno? Eu boto elas numa bandeja e aí eu deixo a porta do forno, assim, com um dedo abertinho. Então, eu coloco um cabo de... Sabe aquela nossa colher de madeira? Coloco na porta do forno para fazer a ventilação. Então, boto o forno ali em 40, 50 graus, e aí, em questão de 15, 20 minutos, ela fica bem sequinha. Sequinha, eu pego a planta para fazer o óleo. Aí, coloca, né? Mesma quantidade de planta e óleo, deixo 8 dias, depois eu vou coar, tirar essa planta aqui, e vou botar a mesma quantidade mais 8 dias. Então, vai ficar ali macerando por
15 dias, mais ou menos. 16 dias. Aí ela fica assim. Aqui o óleo pronto. Olha que lindo o óleo. Aqui é o de alecrim, né? E vocês podem fazer da Tangetes. A da Tangetes fica um óleo bem amarelinho. Coisa mais linda. Parece assim um ouro, de tão bonito que fica. Certo? Então, pode fazer ela tanto com, né, in natura ou ela sequinha. Se usar in natura, cuidar para não deixar ela, né, mofar. Já respondendo ali a Genilza, se pode fazer o óleo ao sol, pode, tá? Única coisa que eu vou sugerir é que feche, né, com um papel alumínio, certo? Ou use um frasco âmbar. Não, se for fazer no sol, não faz com esse frasco claro. Por quê? Porque o sol vai degradar, vai oxidar os óleos essenciais, ele vai evaporar, certo? Então, como vai aquecer o óleo, a gente vai perder óleos essenciais, ele não vai ficar curtidinho aqui no óleo vegetal. Então, se fizer em banho-maria ou no sol, por 1 hora, aí o óleo está pronto. Não precisa deixar não precisa deixar os 8 dias. Eu não tenho paciência para fazer, né, esperar. Faz ele no sol ou no banho-maria por 1 hora. Deixa ele ali aquecendo e mornando, aquecendo e mornando, né? Não deixa ferver, aí em 1 hora o óleozinho está pronto. O que mais aqui? Deixa eu olhar aqui no chat. Gisele, eu vou tomar a palavra. Desculpem o atraso, na realidade eu me perdi, eu achei que era amanhã de manhã, não sei por que confusão eu fiz isso. E foi a Rosita que me chamou, agradeço por ela ter. Ela está com a mãozinha levantada, eu acho, inclusive, que ela quer falar. Eu não levantei a mão. Aí, o que eu quero perguntar para ti, pode ser que você explicou, pode ser que não, mas é uma dúvida que eu já tenho há muito tempo. Eu sempre sabia que a Tagete era só para uso externo. E agora você fala, ela pode ser usada como uso interno, inclusive, neste caso do óleo? Não, só a minuta, tá? É isso que eu falei bem. Existe hoje indicações da Tangetes para uso oral. Até a Rosita colocou ali, ó, estudos científicos sobre a paluta e a erecta. E até fui ler o artigo e está fazendo a sugestão como antitumoral. Isso que eu trouxe de destaque. Antitumoral para via intramuscular e via interparental. É estudo científico ainda, né? Então, eu já recebi muitas pessoas me perguntando: posso usar o cravo defunto como preventivo de câncer? A resposta é não. Por quê? Porque os estudos são em fase animal para desenvolvimento de medicamento. Então, está sendo isolado princípios ativos para desenvolvimento de um medicamento. Quando a gente não sabe qual é a Tangetes que a gente tem, a gente vai usar ela só para uso externo. Por quê? Porque ela é uma planta rica em cânfora. Então, as Tangetes continuem sempre utilizando para uso externo. Por quê? Porque tem indicação de Tangetes para uso como expectorante. Aí, por isso que eu trouxe as 3 no início. Qual das 3 pode ser utilizado como expectorante? A Tangetes minuta, que é uma espécie que a gente pouco tem, que é essa que está aqui no meu fundo. Essa aqui é a Tangetes minuta, tá? Então, essas coisas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque nós aqui, a gente sabe, mas quando eu falo cravo de defunto, o que a pessoa que está recebendo vai pensar? No cravo de defunto que ela tem na casa dela. Né? Então, por isso que é importante dizer, ó, cravo de defunto, existem 3 espécies, né? Com estudos. Aqui tem estudos começando estudos para uso oral, é a Tangetes minuta, a paluta e a erecta, que são as espécies que a gente tem aqui para uso externo, certo? Isso, a Nair vai sugerir para uso no galpão e galinheiro. Excelente, tá? Eu acho que é excelente.
Rosângela está perguntando, pode ser usada as flores em escaldapés? Pode. Quer ver quem tem esses problemas de fungo de unha, né? Essas nossas tranquilas de pé, frieira, fungo de unha, né? Essas rachaduras, né? Então, para lavar a ferida, para pé de diabético, é bem legal, tá? Então, a gente pode utilizar assim. A vassoura, né? Isso, deixa eu, né? O óleo já respondi. Tá. Em caso da planta passar mais tempo no óleo, macerando, o que foi indicado? Não tem problema, né? O que eu sempre faço a sugestão é que deixe no máximo 15 dias macerando ali, tá, Carmen? Por quê? Porque, assim, depois de 15 dias, começa a extrair princípios ativos que podem estar oxidando a planta e a gente não tem essa, né, essa garantia, né? Então, todos os formulários, né, oficiais recomendam fazer isso. 8 dias, mais 8 dias, ou se não, 1 hora na maceração a quente, tá? Ó, a Rosita colocou. Uma curiosidade é que em Rio Branco é chamado de cravo de Vitória, é usado como chá para dengue. Isso, né? Então, assim, só lembrando, né? Chá para dengue, mas para uso externo, né? Não para uso interno. Qual óleo que pode ser utilizado para extrair qualquer óleo vegetal, tá? Não sendo óleo de soja, certo? O comercial pode usar o de coco, de uva, de oliva. Eu uso muito de oliva, tá? Pode fazer tintura? Pode fazer tintura e alcoolatura dessa planta, Valéria, né? Então, vai fazer a alcoolatura e a tintura. Como são plantas que têm uma grande densidade, né? A flor dela é bem gordinha. Faz aí 20 né, ml, pega esses frascos medidas, bota 20 ml, né, de folha picadinha, né, e aí completa aí mais 80 ml de álcool e deixa macerando por 15 dias. Pode falar, Rosita. Maria Rosa também, Elisete está com as mãozinhas levantadas. Gostaria de falar, posso? Eu acho que eu levantei a mão, né? Então tá. Ficou claro, né, para mim, acredito que para todas, né, que nas suas pesquisas, os estudos mais adiantados, né, e que conferem mais segurança de uso é com a Tagete Minuta, que é essa que você está falando, né? Então, isso é ótimo, embora eu, como disse, conheço as outras duas que seriam mais ornamentais, né? Ou, aliás, conheço a de cor laranja, né? Que é mais ornamental, e para uso externo também, ela sempre, assim, minha avó, minha mãe sempre usaram, né? Então, eu fico tranquila também com relação ao uso externo, né? Agora, nos seus estudos, nas suas pesquisas, você encontrou a época de plantio e como a gente pode fazer o plantio? Então, ela é uma planta perene, tá? Ela é anual, ela não tem data certa. Se a gente colocar ela na terra, ela nasce, e assim, e com semente. Se você semear ela, né, o que ela pede é um solo fofinho, né, para poder enraizar, e mais drenado no início. Depois que ela eu acho que muito sol, né? Porque ela é bem do sol, né? Ela gosta muito de sol. Ela é uma planta que não é exigente, tá, Rosa? Então, assim, ela gostando de ti, você gostando dela, ela vai, né, brotar no seu jardim. Então, é uma planta, assim, hoje, como a gente está aí com essa grande problema de mosquito, né? É uma planta bem legal para a gente botar ela como ornamental, né? Porque ela tem essa ação aí antifúngica e repelente dos mosquitos, né? Então, é uma planta que ajuda, né, a proteger. Então, assim, para uso externo, tá, Rosa? O uso popular, tradicional dela, realmente aí é para uso externo, tá? Então, assim, se todas... A minha preocupação é se alguém estaria utilizando as tangetes que são ornamentais para uso oral. Por isso que eu trouxe essa diferença das três, porque eu já recebi
né? Assim, perguntas, principalmente para essa questão antitumoral, porque como está tendo muitos estudos sobre as tangetes com esse efeito antitumoral, e infelizmente a gente tem essa coisa, não sei se é a cultura, né, das pessoas querer abandonar os tratamentos e tentar vias alternativas que não são seguras, né, pode trazer aí, né, um uso equivocado, né, dos usos. E aí eles falam assim, mas eu aprendi na pastoral, eu aprendi na comunidade X, né, e referenciam as orientações para as pessoas, né, que têm uso tradicional aí. Então, a gente tem... Perfeito, essa é a minha preocupação também, né, que as pessoas dizem, aprendi em tal lugar, né, e às vezes não foi bem assim. Não, essa eu já é a nossa recebi... preocupação também, não, e uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, eu aprendi na tua palestra. Assim, não, volta e escuta ela de novo. Não foi isso que eu falei. Perfeito, perfeito, ótimo. Não, eu escutei, assim, não, volta lá e escuta de novo, e depois tu me liga. Outra vez, tá. Então é isso. Essa é a questão do nome popular, né? A gente tem que valorizar o nome popular, mas eu sempre falo, não esquecer das propriedades medicinais científicas, né? Isso, a pergunta que a gente sempre tem que fazer assim, qual é o teu cravo de defunto? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que falar quando a pessoa chega com o nome popular. Né? Que é assim, qual é a tua Melissa? Qual é a tua, né? Porque o meu cravo de defunto, né, é esse, né? O seu é o amarelão, né? O outro é aquele mais clarinho, né? Então, são espécies que a gente pode utilizar de forma diferente, tá? Gisele, já que a gente está, né, nas flores fortes, né, nas cores fortes, no caso, eu só queria sugerir para a Marieni e para o grupo também, né, uma sugestão, nós estamos na época do cipó de São João, que é bem típico aqui da Mata Atlântica, do que resta ainda da Mata Atlântica, né, e que aqui no nosso grupo, em Santa Catarina, que a gente usa muito para tintura, né, e para... agora esqueci o nome. Então, se vocês quiserem, se você quiser, né, a minha sugestão para o grupo é que no próximo estudo a gente fizesse sobre a planta, o cipó de São João. É a minha sugestão, tá? Mas o grupo decide. Muito obrigada, Gisele. Hoje está muito boa a nossa fala, a nossa palestra. Parabéns para você. Obrigada. Que bom. Posso falar um pouquinho na minha experiência com plantas? Sim, senhora. Veja bem, eu estou vendo você o tempo todo falando aí, né? A gente tem que aderir às ideias, porque tanto as plantas intuitivamente, como elas cientificamente, elas comprovadas, é correto. O que você me diria, porque você está falando aí que essa planta ela não pode usar ela internamente. Nos estudos de vocês estudaram, se vocês estudam pessoas, vamos fazer uma comparação. Houve-se muitas pessoas que usou o cravo de defunto de forma ingerida, 7 dias, e ele tratou a dengue dele, e não fez mal a ele. Nos estudos de vocês estudam a planta vivenciada ou só são estudos teóricos? Então, Elisete, assim, eu busco estudos vivenciais, né, porque eu trabalho na prática clínica, né, estudos farmacológicos e estudos toxicológicos. Os estudos toxicológicos, eles estão em cima da composição química, certo? Então, assim, plantas que são canforadas, elas existem estudos em humanos que falam que ela é hepatotóxica e nefrotóxica. E a questão hepatotóxica e nefrotóxica, ela não é rápida, ela é cumulativa. Então, você pode sugerir para uma pessoa utilizar essa planta de uso oral, que é rica em cânfora, por 7 dias, e ela não ter efeitos adversos neste momento, mas a longo prazo ele pode, de repente, surgir uma hepatite, surgir um problema renal, que, infelizmente, né, a gente não vai conseguir fazer essa reportar ao uso dessa planta de forma equivocada. Então, o que eu sempre reporto
a gente precisa adotar o critério de precaução. Se eu sei que é uma planta, que ela é rica em cânfora, e que a cânfora não pode ser utilizada para uso oral, eu não vou utilizar para uso oral. Então, eu sei que para dengue existem muitas outras plantas. Por que eu vou utilizar uma planta que é hepatotóxica e nefrotóxica? Eu estou aí correndo um risco desnecessário, certo? Então, assim, existe sim vários estudos mostrando essa correlação de cânfora com nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Por exemplo, alecrim. Todo mundo usa chá de alecrim aqui para uso oral, não usa? Eu já usei, minha avó já fez, né? Só que o nosso alecrim aqui do sul, não sei por quê, porque ele adora produzir cânfora. Ele é extremamente canforado. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, Gisele, posso usar um chá de alecrim como tônico? Eu pergunto, da onde é o teu alecrim? Se ele me disser que é aqui da nossa região sul, da praia, né, de Santa Catarina, eu digo, o nosso alecrim, né, eu recomendo o uso oral. Por quê? Porque ela é uma planta canforada. Vamos usar outra planta para tônico. Então, isso é que a gente tem que ter um cuidado, certo? Isso não é desmerecer o conhecimento popular, né? Não é desmerecer o conhecimento vivencial, e sim agregar. Então, quando a gente agrega, a gente vê, né, essas microsubstâncias, né? Então, existem muitas outras plantas que a gente pode utilizar com segurança. Então, é isso, né, que, baseado nisso. Todas as plantas nisso, que ela contém o canforado, nos estudos de vocês, elas não podem ser usadas, ingeridas, todas as plantas, porque o nosso alecrim, ele é da mata. Não sei se você conhece o alecrim do mato, porque tem vários tipos de alecrim, e nós temos alecrim nativos. Há uma diferenciação, você fez os estudos, tipo, todas as espécies de alecrim, tanto nativo como aquele alecrim de jardim, os outros alecrim, vocês fazem todas essas comparações dessas plantas? Ou elas tentam... Os estudos não são meus, né? Os estudos são dos bancos científicos de toxicidade. Então, existe a sugestão. Eu, como prática clínica, adoto sempre o critério de precaução. Então, o que eu faço? Se eu sei que uma espécie de alecrim tem cânfora e eu não consigo diferenciar, eu não sei qual é o alecrim que eu tenho ali na minha mão, eu não recomendo. Sim, isso é prática clínica minha. É prática clínica minha, certo? Por quê? Porque eu uso... Sim, a biodiversidade das plantas, porque vocês estão falando do cravo de defunto. É claro que se eu for tratar uma dengue, nós vamos tratar ela com a planta que não vai te danificar nem no momento que você está fazendo os tratamentos e nem futuramente, porque isso aí é primordial saber, né? Sim. Só estou fazendo a pergunta para algum esclarecimento. A Tangete, Dúvidas? eu não achei nenhuma evidência para dengue, não, tá? Nenhuma das 3 espécies. Não, sem evidência, assim, achei como inseticida, né? Para não deixar o mosquitinho chegar a nós. Agora, para tratar... Nas pessoas que vocês pesquisaram, né? A não ser que as pessoas estão usando erradamente, né? Também. É fato que você está falando, é muito importante ter essas trocas, porque nem tudo a gente nós sabemos, né? Sim. Mas isso é para forma de esclarecimento e uso a cravo de defunto muito para fazer pomada, tá? Isso. Não utilizo ela para fins, porque nós temos outros mecanismos de planta na biodiversidade de plantas, né? Aqui da nossa região, e a gente tem plantas mais leves e sutil que vai corresponder ao mesmo tratamento. É isso que a gente tem que fazer, né? Sempre cuidar nessas... Quando a gente... Porque, assim, como a gente estuda as plantas, a gente acaba sendo referência para as outras pessoas. As pessoas vêm conversar com a gente pelo nome popular, né? Então, uma pessoa leiga não sabe que tem três cravos de defunto, que um tem mais estudo, o outro não tem mais estudo. Tudo é cravo de defunto, né? Sim, Cheirou, eu né? conheço Aquela coisa plantas...
né, cheirou, tem um cheiro característico, é cravo de defunto. Isso é o leigo, né? Diferente de Sim, nós todas que eu estamos aqui. conheço e reconheço plantas bem, mas não tenho estudo quanto vocês, tá? Aham. Só que a maioria das plantas eu sempre uso popularmente, assim, pela experiência que eu tenho, tá? Mas com certeza eu vou em cima do nome científico da Isso planta, mesmo. que Aham. é o Eu sei o correto, quanto né? você, Porque gente. eu não me confundo com plantas, tá? Por conta da experiência, se você me dizer o cravo de Ótimo. defunto é tal planta, eu vou buscar o nome científico para ver se ela é a planta, e quando eu estou diante da planta, eu também identifico ela cientificamente, que para mim é a planta. Porque isso Isso. que é válido para mim, porque tem muitas pessoas usando planta erradamente É por isso conta mesmo. de nomes populares. Isso aí a gente tem a certeza, assim, mas como a gente já é raizeiros antigos, os outros caciques da tribo, assim, então a gente conhece muita planta por, por muitos anos, né? O pai, a mãe ensinou e a Sim, gente sim. vem, a gente identifica bem as plantas. É isso. Isso que é o importante quando a gente trabalha com planta, né? É o que eu sempre falo. Outra coisa, assim, também importante, a gente estamos numa conversação, né? Só que, assim, quando eu trato uma pessoa, para mim tudo é válido. A alimentação dela, o remédio que ela está tomando, e às vezes 1 ou 2 dias, mas com plantas que eu uso com a certeza e com os estudos que se tem. Eu uso todo esse trabalho para tratar uma pessoa, porque nós estamos lidando com vida. Às vezes, um simples chá de hortelã que faz bem a Maria não faz bem a José. Então, é muito importante tudo que tu está falando aí com relação à planta, porque as plantas têm toxinas e muita gente não sabe tirar a toxina da planta, né? Mas não que nós devemos, a gente sempre tem que priorizar, nunca usar as plantas que são tóxicas, justamente porque a gente sabe que vai atacar a pessoa da forma que você está falando. E não adianta tratar a causa para remediar 7 dias e depois você ter problemas maiores que vai afetar outras áreas do teu corpo. É isso Posso aí. falar? Eu posso falar agora? Pode. Sim, Bom, bom dia para todo mundo. Como eu falei desde o início, eu não uso. Eu acho que foi intuitivamente, eu já nunca usei o cravo de defunto, né? É uma coisa, tem cá comigo, que não, quando não tem muitos estudos, eu não, apesar das matérias vinculadas à internet, nos indicar para uso interno, inclusive um fitoterapeuta que dá curso, né, pago e tudo, tem um material, eu não vou colocar no grupo, até para não expor a pessoa, né, mas ele, no documento, no PDF, ele coloca um chá e indica a patula e a erecta, ele coloca os nomes medicinais, ele não coloca cravo de defunto, ele coloca tagete, patula e tagete erecta, toda uma receita para uso interno. E, olha, eu estou com um problema respiratório e foi por ali que eu não usei, mas foi uma coisa assim intuitiva. Eu digo, não vou usar isso aqui, eu nunca vi. Aí, umas outras pessoas me falaram sobre essa experiência Rio Branco, né, que diz que é a Cravo da Vitória. Lá diz que tem essa comum mesmo, essa coloridinha laranja, que eles distribuem nos centros de saúde, para uso interno. E tem um áudio de um político dizendo que ele ganhou um caminhão cheio dessa planta e secou e distribuiu para toda a população tomar. Mas isso aí é uma incoerência. Meu Deus, eu fiquei horrorizada, sabe? Então a gente fica pensando assim, meu Deus, eu sou só eu que estou errada, todo mundo está usando e eu não. Eu tinha que expor essa experiência porque eu fico apavorada com o que as pessoas fazem. A questão, eu acho assim, eu não é desconhecimento, né?
segurança e insegurança, né? Então, assim, vão ter profissionais e profissionais, né? Então, assim, vão ter profissionais, eu brinco muito com os meus colegas, tem profissionais que são mais corajosos, né? Outros profissionais são mais precavidos. Eu trabalho na precaução, né? Então, como a gente não tem muitos estudos, né? O que a gente tem estudo é estudo empírico, e se der errado, é a minha palavra, né, que vai valer, porque assim, foi você que recomendou, né? Sim, Agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Então, assim, são posturas profissionais, né? Então, assim, vamos supor, esse professor, né? Pode ser que na vivência clínica dele, nos estudos que ele trouxe, ele sentiu segurança, né? Nos estudos que eu venho acompanhando dessa planta, inclusive é uma planta, Emi, que a gente já estudou junto com a Fátima, tá? Então, é uma planta que a gente já estudou no grupo de estudos com a Fátima Quequeto já em 2012, se não me engano. Então, a gente está aí com bastante vivência sobre essa planta, né? Eu acho, assim, super válido essa nossa troca, né? Aqui eu gosto muito de participar. Eu digo que, vocês falam que eu venho para ajudar a ensinar, né? Eu digo que eu venho para aprender, porque eu aprendo muito mais e às vezes me sinto mais seguras quando eu escuto relatos como os de vocês. Eu já usei, né, tal. Mas eu ainda fico muito nessa posição de precaução. De repente, pela minha posição de ser profissional de saúde, né? Então, existem alguns limites dentro da minha profissão que eu sou obrigada a trabalhar muito dentro de um quadradinho. sim. Certo? O que eu acho interessante isso? Eu acho assim, que como grupo, né, como estudiosos de plantas medicinais, que esses conhecimentos têm se transformar em estudos, né? Então, quem é raizeiro, né, quem utiliza e tem essa prática clínica empírica, né, de repente buscar uma universidade local para, não digo assim para validar o conhecimento, mas para registrar, né? Então, isso são cuidados. Né? Então, é como eu digo assim, nós temos uma biodiversidade enorme, né? Como a Elisete colocou, como a Maria Rosa colocou, como a Rosita colocou. Se a gente tem uma diversidade enorme, né? Se eu tenho plantas que são seguras, por que eu vou usar uma que eu fico em dúvida? Exatamente. É como uma viagem. Eu tenho um caminho cheio de pedras. Vai me levar a um lugar, Né? o Então, mesmo assim, lugar do que um caminho bom. Eu vou usar o melhor caminho. né? Então, assim, vamos usar a riqueza da planta para aquela que ela realmente tem, né, segurança. Porque é o nosso nome que vai, gente. Se der certo, legal. Se der errado, vai ser a Nair me indicou, a Rosita me indicou, eu fiz o que tu mandou, né? E às vezes entende tudo errado, faz errado, e é a gente que indicou. Então... Exatamente. Tá bom, obrigada. Nada. Uau, Sim, você está corretamente certa, porque para a gente fazer um trabalho, você tem que primeiro conhecer, você tem que saber todas as propriedades, todas as necessidades, porque é o nome da pessoa que vai ao ralo, porque se você cometer uma coisa certa, muitos não verão. Se você cometer um erro, isso aí vai acabar com a sua vida para o resto da vida. Que a minha avó sempre diz que quando a gente faz uma coisa boa, a pessoa fala para 2. Quando a gente faz uma coisa errada, a pessoa fala para 5. É fato que você está falando. Eu, na relação com o estudo de hoje que você está falando, eu uso ela só para fins externos, justamente porque, como eu expliquei, eu tenho outras plantas, vamos supor, dengue, eu uso muito dente de leão, porque eu conheço o dente de leão, ele funciona e ele é uma planta segura e ele é comestível, porque eu conheço muitas plantas que são para comer. Então, aquilo tudo que é bom para comer, ele faz o tratamento dentro da gente. Então, não temos que... É claro que nós, nas tribos indígenas, se você depois tiver a oportunidade,
os índios, eles trabalham com casca de plantas, muitas outras coisas, e é tudo intuitivamente, porque a gente não estudamos. Até entrei numa faculdade que eles me convidou para participar agora, né? Mas eu vejo assim, igual eu estou lhe explicando, muita teoria e poucas práticas. Então, eu acho que a melhor escola de formação, as duas caminham junto, intuitivamente, experiências e cientificamente. Isso aí tudo é válido, porque Isso mesmo. eu tenho toda a cautela e cuidado quando eu vou indicar qualquer seja uma hortelã ou uma planta que eu trabalho há muito tempo, porque cada corpo reage de uma forma. E, além do mais, você está lidando com uma vida, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, muita segurança daquilo que você está fazendo, né? Isso mesmo. Então, assim, eu hoje coordeno o curso de naturologia na Cruzeiro do Sul, né, e sou docente no Senac aqui de Tubarão. E o que eu falo sempre para meus alunos, né, vivencie, né, então, assim, você faz o que você conhece. Então, eu tenho essa prática, eu vou fazer, né, dentro da minha clínica, o que eu testei em mim, né. Se a gente for buscar, né, muitos dos nossos referenciais, Eduard Bach fez os florais de Bach, testou nele, né? Hahnemann, nas homeopatias, testou nele, né? Então, sim. As tribos indígenas, né? E os próprios animais, né, gente? O animal, tu bota o animal na vegetação, ele come, né? Vamos supor, o cavalo, ele come tudo, e por que ele não come fica lá uns matos em pé? Porque ele reconhece. Veja bem, Porque deixa eu te falar algo reconhece. muito importante. Eu Só tenho uma oportunidade Matuxa. diferente de vocês, tá? Matuxa, Por que só eu consigo dar um remédio a uma pessoa? Porque eu estou aqui na mata, eu estou observando que, vamos supor, o barulho. Eu estou lá, eu estou vivenciando e eu estou vendo. Porque tudo que é bom para os animais são bom para a gente, tá? Isso mesmo. Então eu vou lá e olho a arara. O que a arara está comendo, tá? Eu olho a anta. O que a anta está comendo? Então, são essas coisas, assim, pela minha experiência, tá? De vivência. Então, se aquilo é bom para o animal, ele come todos os dias. Eu não sei se um corpo animal ele é como um corpo humano, né? Mas com certeza aquilo que ele está ingerindo para dentro dele bom há de servir para os humanos. Então, essa é a forma que eu trabalho, tá? E é claro que nem tudo que todos os animais comem a gente também não vai comer. Com certeza, além de eu ver ele comendo, eu vou buscar a planta, eu vou ver um pouco sobre a planta, tá? E para se fazer o uso. E as plantas também a gente sabe que não é para estar usando direto, é para usar 7 dias quando você quer tratar a sua causa e deu. A não ser esses chás aí que a gente pode usar costumeiro, cada 2 vezes na semana, usar os chás. Tem chás maravilhosos, assim, que toda a cultura popular usa e são benéficos. Como você falou, tem que observar os animais mesmo. É isso, né, gente? Acho que fechamos às 9h30, né? Eu tenho agora um compromisso próximo das 10 horas. Eu acho que isso que Gisele, só um pouquinho. Eu acho que tinha várias mãozinhas ainda levantadas, pena que a gente não pôde falar. Mas assim, só queria rapidinho dizer para a colega que perguntou sobre a questão da plantação. Depende bastante da região em que a pessoa mora, porque aqui a minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que Santa Catarina é parecido, a Tagetes eu já plantei em várias épocas e ela dá mais certo se você plantar a partir de agosto agora. Ela é uma planta mais de calor. O inverno, não, ela não dá muito certo. Inclusive, aqui as floriculturas já estão vendendo mudinhas. Então, assim, se a pessoa quiser, procura em alguma floricultura. Se eles não têm disponível, eles conseguem. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Próximo, então, em outubro, tá?